Dependência medicamentosa. A dependência de remédios é considerada uma doença urbana que faz cada vez mais vítimas as pessoas que se tornam dependentes de remédio através do uso indiscriminado e indisciplinado de medicação para um problema específico. Porém, o uso prolongado de remédios, mesmo após o tratamento, pode se transformar em uma perigosa doença. Para as pessoas que sofrem com a dependência, os remédios são um meio de obter certo bem-estar e aliviar tensões, medos e ansiedades. Mas com o tempo, os usuários começam a desenvolver vários problemas. Esses problemas podem ser emocionais ou problemas físicos. Os dependentes, quando têm certa abstinência do remédio, eles desenvolvem uma condição psicológica diversa e sintomas como ansiedade, dificuldade de concentração, oscilação de humor e sensação de vazio. Nas alterações do físico, o organismo da pessoa, quando em abstinência, tem sintomas como dor, náuseas, falta de energia e insônia. Os remédios que causam maior dependência são as anfetaminas, ansiolíticos, que são os calmantes, emagrecedores e os tricíclicos, em casos de depressão, os quais, com o uso prolongado, eles provocam vários efeitos colaterais nos usuários. As anfetaminas, que são drogas estimulantes, quando causam dependência, deixam as pessoas agitadas, inquietas e mais do que o normal, e certa falta de energia. São tristes, influindo negativamente na incapacidade de concluir suas atividades normalmente. Os dependentes de ansiolíticos, que são os calmantes, eles sentem sonolência, letargia e desconcentração mental. Já os remédios de emagrecimento com uso indevido pode fazer uma pessoa ter taquicardia, boca seca, enjoo, irritabilidade e insônia. E os tricíclicos, usados na depressão, por sua vez, eles possuem como efeitos colaterais tremores, taquicardia, tonturas e boca seca. Então, as pessoas dependentes de medicação devem prestar atenção nesses sintomas e procurar ajuda, pois esta dependência, se não tratada, pode levar à morte. Portanto, é fundamental a pessoa buscar auxílio com especialistas. Então, agora nós vamos ver algumas pessoas que têm dúvidas sobre medicamentos. Dúvidas estas que foram encaminhadas ao programa e nós vamos procurar respondê-las durante o transcorrer desse programa. Portanto, nós vamos escutar aqui a primeira dúvida. Doutor, os remédios podem provocar dependência? Então, a primeira pessoa perguntou sobre dependência de medicamentos. Nós sabemos hoje em dia que são muitas as drogas, remédios, que a pessoa fica dependente delas. Tem os remédios que são proibidos, né? Os medicamentos, as ervas, que causam dependência cedo, e tem medicamentos comuns que a pessoa, depois de usar por muito tempo, quando tira, ele se sente necessitado de continuar com eles. Qualquer medicamento sendo usado muito tempo e o paciente não sendo acompanhado por um médico que faça o desmame, ele poderá apresentar essa sintomatologia de dependência química. Os pacientes que usam ansiolíticos, que tomam em menor quantidade os antidepressivos, mas os analgésicos, opiáceos e as drogas não lícitas, todas elas causam dependência. Por que algum remédio deixa de fazer efeito com o tempo? Ora, nós sabemos que muitas vezes você, como médico, depois do paciente tomar um período eles podem perder o efeito. Então é preciso ser acompanhado na dosagem certa. E depois, se for necessário, se houver uma diminuição da potência, nós então trocaremos de medicamento. Isso tudo tem que ser feito pelo médico. Então tem pacientes
que toma uma medicação prescrita pelo médico e acha que o efeito não veio logo, e ele mesmo começa a aumentar a dose. Isso é muito errado, porque aumenta os efeitos de intoxicação desse medicamento. Vamos ver agora uma outra pergunta. É verdade que todo medicamento que possui corticoide pode engordar? Ora, remédio corticoide, que é um medicamento espetacular com muitas indicações, às vezes necessário o uso dele, mas se ele for usado durante muito tempo e indevidamente, ele poderá causar problemas muito sérios. Para o olho, nós temos o glaucoma, temos alterações outras, as mais variadas, problemas de obesidade, síndrome de Cushing. Enfim, o corticoide, quando bem indicado e usado em tempo útil, quer dizer, não muito tempo, ele é um medicamento saudável. Mas é que as pessoas muitas vezes fazem uso dele por muito mais tempo do que o médico passou, e aí sim, ele causa problemas. Qual a melhor orientação em caso de efeito colateral? Então, nós sabemos que toda droga ela é um veneno, depende da dose. Então, os efeitos colaterais são coisas que o médico, antes de prescrever, sempre tem que analisar com o paciente. As alergias que ele tem, as intolerâncias. Então, tudo isso são coisas assim fundamentais, importantes, para que o paciente não venha a sofrer efeitos colaterais. Coisa também que nós vamos conversar aqui com o professor Edivaldo durante o transcorrer do nosso programa. Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós estamos com o programa com o professor Edivaldo Micali, que é professor de farmacologia, que sempre nos traz aqui muitas informações e que hoje nós vamos falar, de uma maneira geral, sobre medicamentos, já que em alguns programas anteriores nós falamos de alimentos, de nutrição, e hoje nós vamos falar de medicamentos, que na realidade eles são indicados para curar, mas que dependendo da maneira como eles são prescritos e de maneiras como o paciente utiliza, aí nós temos alguns efeitos, às vezes, que não são os desejáveis. Portanto, nós estamos começando aqui. Boa noite, doutor Edivaldo. Boa noite, doutor Fogo. Prazer estar aqui no seu programa. Vamos trabalhar aqui com o assunto do medicamento, porque hoje, dificilmente, a gente não encontra uma pessoa que, por um motivo ou outro, utiliza algum medicamento. E já que vai se usar um medicamento, a melhor forma é usar de maneira correta, não é mesmo? É isso aí. E tem algumas perguntas de alguns telespectadores que eu falei do programa e já tiveram alguns que perguntaram algumas coisas e eu vou adiantando aqui para que você possa falar sobre alguma coisa deles. Por exemplo, uma das coisas assim fundamentais que eu acho hoje em dia é sobre a automedicação. Então, a automedicação nada mais é do que a própria pessoa, o doente, achar que deve tomar tal ou qual medicamento. Então, essa automedicação, muitas vezes, ela é desastrosa e não funciona tão bem como a gente espera. Porque, muitas vezes, um medicamento que é prescrito para uma pessoa pode não servir para outra. Tem problemas da idade, tem o problema das reações alérgicas, enfim. A automedicação não é legal. Então, eu queria que você falasse alguma coisa da sua experiência como farmacêutico, como professor da Faculdade de Farmácia. Queria que você dissesse alguma coisa sobre essa automedicação que está tão comum hoje em dia. O paciente decide o que vai tomar, muitas pessoas não indicadas prescrevem medicamentos, que na realidade era o farmacêutico e o médico veterinário e o médico normal que passaria medicamentos. Hoje em dia, nós estamos sentindo aí uma invasão dessas coisas. Então, gostaria que você desse uma força sobre essa automedicação e o que ela pode causar. Pois bem, professor Foucault, nos meus quase 40 anos de atuação como farmacêutico, eu posso te dizer com absoluta certeza que
no tocante a medicamento, o brasileiro ele é muito descuidado, né? E às vezes também é uma palavra um pouco pesada, mas às vezes ele é irresponsável. No nosso meio, nós facilmente vamos encontrar pessoas que escolhem muito mais corretamente o combustível do seu carro, a ração para o seu cachorro ou gato, do que um bom medicamento para si, né? Então, prova que é um descuido muito grande. Por outro lado, professor Foucault, a porteira está aberta, né? O medicamento, infelizmente, no nosso país, ele é considerado como uma mercadoria, de maneira que tem acesso a todos. Se o senhor chegar hoje numa farmácia e solicitar 2 medicamentos, e um que tenha interação com o outro, ou então um medicamento que é associado a esse outro, né? Por exemplo, o senhor vai comprar um produto anticoagulante, né? E juntamente com uma aspirina. Então, são 2 medicamentos que associados podem trazer uma hemorragia para o paciente. E não se estranhe se, em quase totalidade dos estabelecimentos, o senhor vai levar esse medicamento para casa, né? Então, eu não costumo jogar toda a responsabilidade e toda a culpa sobre o uso indiscriminado, o uso irracional e também a automedicação nas costas do paciente, porque a porteira está aberta, né? Ou seja, há um sistema que estimula o consumo de medicamento e, mais que isso, há um sistema que, ao estimular o uso de medicamento, ele acaba não se responsabilizando por esse sistema, né? Mas a verdade é que todas as pessoas, antes de utilizar um medicamento, deveriam procurar um profissional. Afinal de contas, o medicamento, quando utilizado, ele vai modificar alguma coisa no seu organismo, vai modificar algum metabolismo, para bem ou para pior, né? Ou, quem sabe, até nem fazer efeito. E todo medicamento, até que me prova o contrário, ele tem que trazer um resultado positivo. Então, todas as vezes que alguém for utilizar um medicamento, deve haver um profissional do medicamento em torno dele. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Não é errado, professor Foucault, a gente imaginar que as pessoas têm algum conhecimento. Se nós formos imaginar 50 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas elas tinham menos conhecimento, elas eram mais ignorantes em termos de muitos assuntos, porque hoje nós temos algo chamado internet, que as pessoas pesquisam e acabam encontrando alguma informação. É certo que na internet tem muito lixo, né? Tem muita informação errada, mas também tem informação correta. Então, hoje as pessoas têm muito mais informação do que antigamente. Hoje não é mais motivo da gente utilizar alguma coisa de maneira tão errada, porque há disponibilidade de informação. Então, às vezes, isso acontece no seu consultório. O paciente chega e diz, doutor Foucault, eu li assim, obtive informação, o que o senhor acha de utilizar determinado produto? O senhor pode concordar, mas também pode discordar. Ao concordar, o senhor vai dizer a maneira correta de usar. Ao discordar, o senhor vai dar outra alternativa. Isso daí deveria acontecer não somente dentro do consultório do Dr. Foucault, mas deveria acontecer nas quase 80 mil farmácias do Brasil. Não é errado a pessoa chegar no balcão de uma farmácia e chegar e dizer, eu gostaria de tomar tal medicamento, você tem? Tenho, mas espera lá. Você vai usar esse produto para quê? Em que situação? E, além disso, a pessoa deveria procurar o farmacêutico. Por quê? Porque há uma resolução da Anvisa, a resolução 135, se eu não me engano, acho que é 135 da Anvisa, que libera de livre aquisição, sem receituário, uma quantidade enorme de medicamentos, muito grande. E não é errado utilizar esse medicamento sem receituário. Porém, é errado utilizar sem orientação. Então, o que está acontecendo é essa falta de orientação no momento da aquisição. Por quê? Porque lá na farmácia, o farmacêutico pode concordar ou pode discordar do medicamento. Porque as pessoas podem fazer uma escolha acertada. Por que não? Né? Se o farmacêutico discordar, ele vai dizer, não,
não use esse produto não, procure seu médico. Ou então, o próprio farmacêutico, já que o usuário está com a intenção de utilizar um produto isento de prescrição, pode dar uma alternativa correta. E isso não tem nada de errado. Mas a automedicação irresponsável, professor Fulco, ela nunca deu certo e nunca vai dar. E é importante que as pessoas, antes de utilizar uma simples aspirina, uma simples dipirona, um simples Tilenol, que ela tenha o cuidado de buscar orientação com quem sabe. Muito bem. Nós estamos aqui no programa, hoje falando sobre medicamentos, de uma maneira geral, e com o professor Irivaldo aqui conosco, mostrando a todos a necessidade do uso correto dos medicamentos. Tem um outro problema também, muito importante, professor Irivaldo, que são, além dessa automedicação, as reações alérgicas. A gente encontra em quase todos os produtos que, às vezes, se o paciente lê o prospecto, lê a bula, ele não toma o remédio, porque tem mais efeitos assim ruins para o paciente, que seriam reações alérgicas a determinado medicamento, que às vezes o paciente fica até com medo de tomar. Mas é uma realidade, tem pessoas que já sabem até que não pode usar determinado medicamento, como tem pessoas que já são alérgicas à dipirona, são alérgicas ao ácido acetil salicílico e muitas outras, a certos antibióticos. Então, qual seria assim a sua dica em relação a esse efeito nos medicamentos, o que nós chamamos de alergia ou reações alérgicas nos medicamentos? Professor Fulco, as reações alérgicas a medicamento, elas são muito graves, especialmente aquelas reações, por exemplo, com medicamentos injetáveis, né? Às vezes, uma reação alérgica que pode levar um paciente à morte não dura 10 segundos. Eu tinha um professor de universidade da área de alergologia, que ele dizia que se você for dar uma injeção intramuscular, num paciente que é extremamente alérgico ao produto, não precisa nem tirar a agulha, ele tira o braço, né? Por quê? Porque ele cai duro do outro lado, né? Ele já tem uma reação muito forte, né? Mas as reações alérgicas são reações histamínicas, onde o fígado produz uma quantidade muito grande de histamina, e isso daí vai provocar uma broncoconstrição, né? Essa broncoconstrição vai levar a uma diminuição do oxigênio cerebral e a pessoa pode ter uma morte instantânea. Graças a Deus, as reações alérgicas dessa ordem, elas são até pequenas. Mas há reações alérgicas importantes, como, por exemplo, o nosso público que está aqui nos vendo ou ouvindo, deve conhecer alguém que tem uma alergia à dipirona, que ao tomar ficou com os olhos inchados, os olhos vermelhos, ficou com urticária, aquela irritação na pele, a febre subiu, modificou, acelerou a respiração. Nós temos também alguns casos, por exemplo, como anti-inflamatórios, o diclofenaco, né? É um famoso medicamento que provoca algumas alergias. Antibióticos também provocam alergias. Mas há também uma coisa importante, professor Fulco, que nós farmacêuticos, quando desenvolvemos um medicamento, quer dizer, dentro daquele comprimido ou dentro daquela cápsula, não vai só a substância principal, vai adjuvantes para poder conservar, para poder melhor distribuir, para poder tornar o produto mais solúvel, que não é só aquele produto principal que está ali. Nós temos outros componentes também. Por exemplo, a pessoa, ao tomar uma dipirona líquida, vai ver que lá no produto tem um corante, né? Um xarope de dipirona, ele tem ali flavorizantes e edulcorantes que compõem a fórmula. Então, às vezes, o paciente, ele não é alérgico especialmente ao produto principal, mas é alérgico aos produtos adjuvantes. Por exemplo, nós temos muitos medicamentos, professor Fulco, que são indicados para urticária, para alergia, para pessoas que têm alergia ao leite, né? Ao leite de vaca.
Só que o fabricante do medicamento coloca naquele comprimido lactose como componente adjuvante. Ora, o médico está tratando um paciente que é sensível ou alérgico a leite bovino. E no produto você tem como adjuvante lactose. É loucura isso, né? Então, e aí o paciente pergunta para você, doutor, você vai tratar a minha alergia com cetirizine? Esse produto vai me trazer alergia? O que o doutor Fulco fala? Não vai trazer problema não, como dificilmente traz. No entanto, na composição dele tem lactose. Então, o paciente precisa, na farmácia, por orientação do médico, chegar lá e perguntar assim, esse produto tem lactose na composição? E se você abrir a bula, você vai ver lá que como excipiente ou como veículo, que é o nome técnico, você vai ver os componentes que tem. Por exemplo, medicamentos que têm aquela coberturazinha no comprimido amarelada, você já viu? Aquela coberturazinha amarelada, que é um revestimento, é amarelo tartrazina. E hoje nós temos aí 20% da população que tem algum grau de alergia à tartrazina, né? Então você vê, o produto principal não provoca alergia, mas o revestimento do produto te traz alergia. Por isso que lá na farmácia é importante o que nós chamamos de dispensação de medicamento. Dispensar medicamento não é na prateleira embrulhar e entregar para o paciente. Dispensar é orientar acerca do medicamento que vai indo na receita médica. Isso é muito importante. Mas as reações alérgicas, em algum grau, maior ou menor, é possível que ela aconteça sim. Então, Edivaldo, nós vimos até agora a automedicação e vimos também as reações alérgicas, coisa bastante comuns na prescrição Sim. medicamentosa. Eu agora Sim. gostaria, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente falar alguma coisa sobre a dependência. Então, a dependência medicamentosa é uma coisa que a gente sabe que é muito comum. Por isso mesmo, se tem muito cuidado, principalmente nos medicamentos para o sistema nervoso. Então, pessoas que tomam ansiolíticos, drogas para pânico, essas coisas, então, normalmente, elas às vezes se tornam dependentes. Tem o dependente por conta do próprio medicamento e tem o dependente psicológico. Tem pessoas que tomam um medicamento e o médico vai desmamando exatamente para ele não sentir essa falta. Mas tem pacientes que, quando você tira o medicamento, ele fica tão atento que começa a sentir coisas que não tem nada a ver porque ele tirou o remédio. Então, eu queria que você desse uma explicação rápida, mais ou menos, sobre isso, que está terminando o primeiro bloco, mas é de muita importância esse caso. Dependência... Sobre a dependência, professor Fulco, dá para a gente falar aqui uma semana inteira que sobra assunto ainda, né? O senhor comentou muito bem que a dependência é dependência química e a dependência psicológica, e essa dependência psicológica, ela é mais tranquila de ser resolvida. Por quê? Porque até com placebo o senhor resolve. Se o paciente é dependente do medicamento, o senhor dá um placebo, às vezes que é um comprimido igual, e ele vai se satisfazer, né? Porque essa dependência psicológica, ela se adequa, né? Até a um placebo. Ou com o tempo o paciente pode até modificar. Né? Por exemplo, quando se utiliza outro medicamento, o senhor convence o paciente que ele usa um medicamento cuja dependência é psicológica, e o senhor dá outro medicamento, justificando para ele que ele pode ter melhor resultado com esse outro, e por sua vez é mais inócuo, ele pode se sentir bem. Porém, a dependência química ela é muito pesada. Na dependência química, o organismo ele passa a utilizar um produto, ele passa a ter essa compulsão, essa obsessão ao produto, porque as enzimas, as substâncias que são produzidas para metabolizar esse produto, a partir de algum tempo, e ali é suprimido o medicamento, elas continuam sendo utilizadas e elas vão exigir que o organismo receba esse produto. E aí vem a síndrome da abstinência, que ela é muito pesada, né? Mas é importante que essa síndrome da abstinência, ela vem detonar, vem indicar
que, ao utilizar o produto, estava se havendo um prazer, né, pelo uso do produto, e agora vai ser retirado. E nós temos muitos medicamentos que provocam esse tipo de situação. Por exemplo, nós temos ali os benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos são campeões de dependência, por exemplo, o diazepam, o lorazepam são casos interessantes, em que às vezes é difícil retirar do paciente, mas o médico tem que fazer de tudo para evitar isso. Nós temos também o caso dos opioides, que eu vou comentar. Mas antes disso, professor Fulco, antes do próprio profissional, porque o paciente, professor Fulco, ele fica dependente a partir de um medicamento que foi o médico que passou. Então, a responsabilidade do clínico para evitar que o paciente fique dependente tem que ser extrema. Porque o paciente vai ficar dependente por conta de um produto que foi prescrito na receita. Então, antes de passar, porque o paciente já chega no consultório dizendo para o senhor assim, doutor Fulco, eu quero tomar Rivotril, né? Já aconteceu, acho que alguém pediu para o senhor, não foi? Né? Já então, eu quero tomar Rivotril, porque meu marido toma, minha vizinha toma, estou sendo bem, eu quero tomar também. Mas ao prescrever um produto desse, a gente praticamente está construindo aí um dependente. Então, o que eu sugiro aos colegas quando pede opinião? Procure, antes de passar um produto que traga dependência, uma terapia, outra terapêutica, que possa trazer uma situação agradável para o paciente. Às vezes um fitoterápico, às vezes uma homeopatia, às vezes uma acupuntura, às vezes uma prática de yoga. Isso pode trazer um benefício para o paciente, ou seja, explorar outras possibilidades antes do paciente entrar num medicamento como esse. É bem verdade, né, que chega numa situação que precisa se utilizar o produto. É bem verdade que mesmo o profissional sabendo que haverá uma dependência, ele naquele momento é necessário o medicamento, mas depois tem que partir para cima para evitar isso, né? Mas o que eu gostaria de comentar aqui também é sobre alguns medicamentos que trazem dependências que ficam até despercebidos. Por exemplo, o caso dos opioides, que são medicamentos indicados na dor, né? Na dor, e que eles são derivados do ópio, que é uma resina produzida pela papoula, pela Papaver somnífera, né? Esses medicamentos são prescritos por dentistas, por uma dor de dente, são prescritos por médicos da área da dor, né? Por ortopedistas, e são medicamentos muito facilmente de trazer dependência ao paciente. Veja a diferença que tem. Os medicamentos não opioides, eles, como, por exemplo, um analgésico simples, uma dipirona, ela diminui a dor, mas mesmo que você duplique, triplique, quadruplique a dor não vai diminuir por aumento da dor. Mas nós sabemos que os opioides, que é o caso da morfina, se nós duplicarmos a dose, triplicarmos, a dor responde menos. Às vezes a pessoa fala assim, olha, o sujeito tem tanta dor que nem mais morfina resolve, né? Por quê? Porque esses medicamentos, quanto mais você dobra a dor, mais prazer pode trazer e mais dependente ele fica. Então, os opioides são muito graves, né? Neles nós encontramos a codeína, nós encontramos um medicamento muito conhecido que é o tramadol, né? Nós encontramos um medicamento que é a oxicodona, cujo medicamento que é o Oxycontin, que existe até uma série na TV que mostra a dependência grave nos Estados Unidos do Oxycontin, e que isso aconteceu por conta da irresponsabilidade e a ganância de uma indústria farmacêutica de estimular ao uso desse produto. Então, é muito importante quando falo aqui para os telespectadores e os ouvintes, quando o médico prescreve um medicamento para você, para dor, pergunte a ele, isso é um opioide? Se for um opioide, diga para o médico, doutor, isso eu não quero que me traga dependência. Pode trocar esse produto? Porque nós devemos sempre trabalhar para evitar esse tipo de coisa, né? Há um outro medicamento, professor Fulco, que é o Zolpidem, né? O Zolpidem que virou febre atualmente. Muita gente tomando Zolpidem.
é que ele é um medicamento hipnótico, né? Mas olha que grave que está acontecendo com o Zolpidem. O Zolpidem, ele provoca uma certa hipnose e o paciente realmente, ele dorme, ele pega no sono muito rapidamente. Então, há relatos interessantes do uso do Zolpidem, que se a pessoa toma a dose do Zolpidem, ela rapidamente tem que ir para a cama dormir. Porque meia hora, 40 minutos, já vem o sono. Agora, se a pessoa tomar o Zolpidem e não for dormir, não for se recolher rapidamente, for, por exemplo, mandar mensagem no celular, se ela for, de repente, para a cozinha fazer uma refeição, se ela pegar o telefone e for ligar para alguém, ela passa no prazo de 40 minutos, meia hora, a ter um sonambulismo. Então, ela acaba fazendo coisas que nem ela se lembra. Há relatos de pessoas que gastaram 9, 10 mil reais na internet com compras e não sabiam que estavam fazendo isso, porque estavam num grau de hipnose e sonambulismo por conta do efeito do Zolpidem, estavam acordados. Há pessoas que acordaram no dia seguinte e viram as panelas sujas na cozinha e não se lembram de ter feito nada, né? Então, é interessante o Zolpidem, por quê? Porque se a pessoa tomar e não for deitar, pode ser até que ela saia para a rua, não sabe que está fazendo isso e ela acaba sendo atropelada. Então, é uma orientação importante, né? E são medicamentos que vão trazer dependência. Mas especialmente os benzodiazepínicos, os psicotrópicos em geral e os opioides são os campeões em dependência. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com outra parte do programa, continuando falando sobre medicamentos. Voltaremos dentro de 1 minuto. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais, a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Nós estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje aqui com o professor Edivaldo, falando sobre medicamentos. Medicamentos para a gente saber o problema de como usar, como indicar, não usar ele de maneira errada, enfim. Nós vamos falar agora sobre efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais é uma coisa fundamental para a gente entender aqui, e então eu passo a palavra para o professor Edivaldo, que ele vai nos mostrar algumas coisas. Pois bem, professor Foucault, a gente precisa de diferenciar dois temas, né, em relação a esse efeito que nós não gostamos ou que não esperamos dos produtos, que é o efeito colateral e o efeito adverso. O efeito colateral é uma resposta do organismo e o efeito adverso é uma resposta do produto. Então, assim, o profissional, inclusive o prescritor, o médico, o
veterinário e também o dentista, e o farmacêutico que pode prescrever dentro daqueles produtos que são de livre dispensação, tem que ficar muito atentos para observar se o que está diante de uma situação anormal, se é efeito colateral ou se é efeito adverso. Por exemplo, eu comentei que o efeito adverso é um problema, eu comentei que o efeito colateral é um problema relacionado ao organismo, e geralmente o efeito colateral é uma situação paralela que acontece anormalmente ao uso do produto. Por exemplo, o paciente de oncologia, ele faz uma quimioterapia, e a quimioterapia leva à queda de cabelo. A queda de cabelo é um efeito colateral, é uma reação do organismo àquela situação que está ali. Vou pegar um outro exemplo. O paciente tem resistência insulínica, a glicose dele está mais ou menos 140, 150, ele passa a utilizar medicamento antidiabético, e depois de 8, 10 anos que ele usa medicamento antidiabético, ele fica desobediente e não controla a ingestão de carboidrato, ele tem disfunção erétil. Esse daí é outro efeito colateral. O organismo reage e traz uma nova situação. Ester Bom no verão é sempre a melhor escolha. O Ester Bom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Ester Bom, o sabor do seu verão. Ester Bom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Agora nós temos os efeitos adversos que são relacionados aos efeitos indesejáveis de acordo com o produto. Por exemplo, a pessoa toma uma dose de Tilenol, uma dose de paracetamol, ela tem uma intoxicação no fígado, ou seja, ela tem uma hepatite. É uma reação tóxica que o produto provoca. Então, essa é clássica como sendo uma reação adversa. Outro problema é o uso das estatinas. Simvastatina, pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina e por aí vai. Essas estatinas, elas têm a função de reduzir colesterol. E, às vezes, o médico também acredita, sem uma conclusão justa, que ela diminui também os casos de arteriosclerose. Porém, as estatinas, elas provocam uma lesão no músculo e que nós chamamos de rabdomiólise, que é uma dor muscular, que muitas vezes é confundindo até com fibromialgia. Então, é um caso de efeito adverso que o produto, ele provoca outra coisa. Nos casos de um efeito colateral, às vezes no efeito colateral, por exemplo, o paciente precisa tomar o produto antidiabético. O produto antidiabético, ele vai trazer algum grau de disfunção erétil. E para melhorar a vida do paciente, a vida normal, o clínico prescreve, por exemplo, um Viagra, por exemplo, para o paciente, Ou seja,
é possível associar um outro produto quando existe efeito colateral. Quando é efeito adverso, é necessário mexer na dose do medicamento, é necessário mexer na posologia do medicamento. Na dose, por exemplo, o paciente toma um produto de 500 miligramas. Pode ser que essa dose é muito alta. Ele toma uma dose de 300. Mexa na posologia. Às vezes ele usa 2 vezes por dia, passa a utilizar uma vez. Às vezes ele usa erradamente. Ele usa com o estômago vazio, quando deveria ter alguma coisa no estômago. No estômago vazio, o medicamento é mais aproveitável, né? Às vezes ele toma um medicamento... Edivaldo, uma pergunta. Sim. Que cabe aí muito bem dentro do que você está falando. Sim. Existem pacientes que mexem na dose. Então, como você está falando isso aí, é importante. Tem pacientes que dizem assim, vixe, é muito remédio, vou tomar só a metade. Então, com isso aí, ele mexe completamente com o efeito do medicamento. Uma outra coisa que, inclusive, é uma dúvida de minha e eu acho que de muitos colegas profissionais de saúde. Tem medicamento que tem escrito lá cápsula, outros têm escrito dragas, outros têm escrito comprimidos. E, às vezes, o paciente, para mexer nessa dosagem, ele parte o comprimido. O comprimido parece que sim, pode ser cortado. A cápsula não. E a draga, como ela vem com revestimento, que parece que é para ele ser dissolvido depois que passar pelo estômago, senão ele irrita, então isso é uma coisa que era importante você me falar aí para que se fique bem claro essas 3 apresentações. Comprimido, cápsulas e dragas. Olha, professor Foucault, relativo à cápsula, ela está projetada. Nós temos cápsulas que estão projetadas para abrir no estômago e cápsulas que estão projetadas para passar pelo estômago e abrir só no intestino, né? A cápsula, em geral, ela tem a função só de guardar o produto ali quando são aquelas que abrem no estômago, o paciente não sentir o gosto ruim do produto. Ela passa direto, ele não sente o gosto ruim. Mas abrir uma cápsula e colocar na comida, abrir uma cápsula e colocar na água, colocar em algum produto, isso se chama alteração da forma farmacêutica. Por quê? Porque alguns produtos, por exemplo, em cápsula, nós acrescentamos componentes parecidos com sabão, com sabões, para poder dissolver melhor o ativo. E se essa reação acontecer no copo com água, não vai ser tão bem assimilado o produto. Então, se você vai prescrever uma cápsula e o fabricante somente produz a cápsula de 200 miligramas e você quer 100 para o seu paciente, manda para a farmácia de manipulação. É simples, né? Não é complicado isso. Nós já fazemos isso dentro de hospitais. Eu, inclusive, dou essa aula, sou professor de uma disciplina que nós transformamos lá na maternidade Januário Cico, no UOL e também lá no Hospital Ana Bezerra, lá em Santa Cruz, apresentações que vem única e nós fazemos uma outra em cima, né? É possível fazer isso, mas só que tem que ter técnica. Agora, o produto, quando é em draga, ele vem com revestimento. Se você fizer um corte ali, por mais afiado que seja o seu bisturi, não vai haver um corte, vai haver um farelo. Outra coisa, ao cortar uma draga, uma das partes fica desprotegida, que é a parte do corte, que possivelmente vai dissolver no estômago e você não vai ter ação do produto como deveria, né? Por quê? Porque o estômago é ácido e o intestino é básico. Então, o medicamento foi projetado para meio básico, né? A mesma coisa acontece com o comprimido. Quantas pessoas não foram cortar um comprimido, uma das partes saiu pela tangente, caiu debaixo do armário, a pessoa não achou nunca mais, né? Então, ela perdeu o produto, sem contar o farelo do produto que fica em cima da mesa. Acontece também que no comprimido, nós não temos certeza se o fabricante, ao fazer o produto, a substância ficou bem distribuída no comprimido. Pode ser que ele corte o comprimido e a parte que ele tomou não tem tantos ativos quanto tem na outra parte. Por isso que existe a farmácia de manipulação. Por isso não, é um dos benefícios dela, em que quando você não tem a dose e a apresentação que o paciente deva tomar, você pode solicitar manipulado. E tem outro ponto, professor Foucault. Quando o senhor for prescrever um medicamento para o paciente, claro, o senhor tem hábito, porque o senhor tem essa sensibilidade, mas não é o que se vê por aí, é saber se o paciente consegue tomar aquele produto.
Porque quanto mais idosa a pessoa, mais dificuldade ela tem de deglutir uma cápsula, de deglutir um comprimido. Às vezes a cápsula, professor Fulco, ela é enorme, ela é do tamanho de uma falange do dedo da gente assim, e a pessoa não consegue tomar. O que nós podemos fazer na manipulação? Nós pegamos essa quantidade e dividimos em 3 cápsulas. Ele toma uma, toma outra e toma outra. Aí desce, beleza. Mas, professor, dos pacientes que se recebem prescrição de medicamento em cápsula, dos 100% que recebem prescrição em cápsula, 30% não consegue deglutir. O que a pessoa faz? Por exemplo, ela chega em casa, desiste de tomar o produto porque não consegue deglutir, não consegue engolir. Ou então, ela toma um dia ou outro e para no meio do tratamento. Ou ela abre o produto em cima da comida, no leite, no suco de laranja, né? E acaba tomando dessa forma mesmo, né? Então, eu recomendo aos profissionais de saúde, prescritores, que ao prescrever o medicamento, pergunte para o paciente, você consegue tomar comprimido? Você consegue engolir cápsula? Ah, doutor, eu não consigo engolir cápsula. Tá, então eu vou passar para a farmácia de manipulação e pedir para fazer esse produto para você em xarope, né? Que pode ser feito, né? Ah, doutor, mas eu não posso tomar xarope porque eu sou diabético. Não tem problema. Você escreve na receita, prepare tal produto em xarope base dietética, né? Para isso que existe o farmacêutico, para ele inventar a fórmula e deixar o paciente satisfeito de acordo com a substância que ele tem que tomar. Né? Ainda tem outra coisa aqui, para a gente aproveitar nesses poucos minutos do segundo bloco. Sim. É que existem comprimidos, às vezes, que o paciente toma regularmente, e às vezes, em caso de urgência, a gente diz assim, parte ao meio e bote sublingual. O efeito seria mais rápido, no caso, e ele também não tomaria uma dose inteira. Então, dê alguma informação sobre isso, porque tem muitos medicamentos ansiolíticos que o paciente, às vezes, toma 1 ou 2 vezes ao dia o comprimido inteiro, mas em determinados momentos, numa emergência, para o efeito ser mais rápido. Eu sei que existe ele na forma gotas e na forma sublingual, mas naquele momento, se ele partir o comprimido e colocar sobre a língua, o efeito será mais rápido do que ele deglutir. Não é isso? É verdade, doutor, porque sublingual, se as pessoas tiverem curiosidade de ir ao espelho, levantar a língua e olhar por baixo, você vai ver uma rede de capilares intensa que começa a absorção ali. Mas o comprimido, ele tem esse nome porque ele surgiu de uma compressão. E a compressão é muito forte. Tanto é que o comprimido é duro. Então, é muito difícil um comprimido normal dissolver debaixo da língua. O paciente precisa ter paciência, ele demora. O comprimido sublingual, que é feito com essa forma, ele é mais mole, ele é mais macio. Uma cápsula, professor Fulco, a cápsula, ela pode ir sublingual também, ela derrete mais rápido que o comprimido. Porque a cápsula é de gelatina, em contato com a saliva, ela amolece em 2 minutos a 3 minutos e libera o componente que tem dentro, né? Então, não só o comprimido, mas a cápsula pode ser sublingual também, pode ser. Mas é verdade, o comprimido, se o paciente tiver essa paciência de aguardar a liberação, é possível de resolver sim, sem problema nenhum. Ou então, para acelerar, já que você está falando, né, em cortar o comprimido e que não é adequado, mas é claro, uma situação às vezes fora do normal, você corta o comprimido ao meio e aquela metade que vai ser usada, corta no meio também. E ele coloca os 2 pedaços debaixo da língua que acelera o processo de solubilidade e absorção. Muito bem. Nós estamos apresentando hoje um programa Saúde é Tudo, medicamentos. Estamos batendo um papo aqui com o professor Edivaldo Micali, levando assim informações que são importantes e que às vezes, apesar de uma bula ser imensa, 2, 3 páginas, mas tem detalhes que sempre ficam a dúvida do paciente e é isso que nós estamos conversando aqui. Então nós vamos fazer mais um intervalo e entraremos no terceiro e último bloco, mostrando assim a interação medicamentosa, quer dizer, entre medicamentos e medicamentos e alimentos. Voltaremos dentro de 1 minuto. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, que hoje aqui nós estamos com o professor Edivaldo Micali.
Então, nós vamos concluir falando sobre interação medicamentosa com medicamento. Quer dizer, um medicamento não dá certo com outro, ou os dois juntos se somarem. E o outro assunto é interação medicamentosa e alimento. Então, tem certos produtos, certos medicamentos, que se eles forem misturados com determinados alimentos, eles perdem a sua função. Então, nós temos alguns remédios que você não pode tomar com leite. As tetraciclinas, por exemplo, tem a ver uma coisa com a outra. Então, melhor do que eu estar falando aqui, vou passar para Edivaldo Micali, professor Edivaldo Micali, que ele vai nos explicar essas interações que são também importantes. Não é só pegar uma caneta, pegar um papel e passar o remédio para o paciente. Tem que saber a idade dele, tem que saber as alergias que ele tem. Enfim, tudo isso que nós já falamos e mais essa interação medicamento-alimento, medicamento-medicamento. Pois bem, professor Fulco, a interação medicamentosa, ela é uma caixa de surpresas, especialmente quando nós observamos que numa receita vem mais de um medicamento. Muitas vezes é até difícil, por mais que a gente conheça um medicamento, da gente controlar esse produto no organismo do paciente. Imagina quando você prescreve um medicamento e prescreve outro. Imagina quando tem 3 medicamentos na receita. Imagina quando tem 4. Imagina quando tem 5. Imagina quando tem 6 medicamentos. E não é difícil nós encontrarmos pessoas que tomam até 10 tipos diferentes de medicamento por dia. Você imagina que situação difícil de controlar, que não é, a questão da interação, e quando surge uma coisa normal, a gente não saber qual é que está, ou quais que estão trazendo um dano. Mas relativo à interação medicamentosa, professor Fulco, elas não são somente ruins, não. Há interação medicamentosa que são interações benéficas e nós precisamos delas. Então, às vezes, associar 2 medicamentos pode ser muito, muito vantajoso. Por exemplo, a pessoa está numa fase, uma mulher pós-menopausa, está numa fase de osteoporose, e para isso o profissional prescreve reposição de cálcio. Mas o cálcio, se ele tiver numa dose aumentada, juntando o produto com o alimento do paciente, pode endurecer as paredes do vaso e trazer hipertensão. E para isso o profissional tem que prescrever também para essa paciente magnésio. Porque o cálcio é bivalente, o magnésio é bivalente, e eles competem entre si na parede do vaso, e o magnésio evita que haja rigidez da parede do vaso e leve o paciente que agora tem osteoporose com hipertensão. É uma associação benéfica. O mesmo acontece quando se prescreve cálcio e a gente quer evitar dano à parede do vaso. Prescreve cálcio e vitamina K2, porque os dois associados funcionam bem. Outro exemplo é quando o clínico passa o paciente que tem hipertensão um vasodilatador e um diurético. Ele passa losartana e passa também hidroclorotiazida. Por quê? Porque a vasodilatação e o aumento da diurese ajuda a reduzir a pressão arterial, ou seja, você pode usar uma dose pequena de losartan e uma dose pequena de hidroclorotiazida. Então, a associação medicamentosa e esperando delas uma interação, ela é também benéfica. Por outro lado, ela deixa nossos cabelos em pé, uma interação medicamentosa quando ela é maléfica, né? Há interações medicamentosas muito graves, por exemplo, paracetamol e álcool, Tilenol e álcool. O álcool por si, ele já vai diretamente no fígado, onde é metabolizado e traz um dano, né? Tanto é que os bebedores de álcool afinco, eles correm o risco de ter uma cirrose hepática. E o paracetamol pode provocar um dano hepático também importante. Então, se a pessoa toma um paracetamol, não deve tomar 2, 3 dias, tanto antes quanto após, álcool, porque pode trazer um dano importante. Outro exemplo também são os antiácidos e antibióticos. Esses antiácidos, os medicamentos que têm a função de reduzir essa acidez estomacal, eles não devem ser associados a antibióticos. Por quê? Porque pode cortar o efeito do antibiótico.
Então, nós vamos encontrar uma série de produtos que acabam trazendo uma interação muito grave e muitas vezes pode levar até o paciente a um resultado muito grande. Vamos pegar um outro exemplo. O paciente ele usa 1.000 miligramas de vitamina C por dia. O paciente ele toma Marevan, que é um anticoagulante, ele toma varfarina, que é anticoagulante, ele usa vitamina C, que é anticoagulante. Mas aí, um outro médico, um médico cardiologista, passa para ele aspirina para evitar um infarto. Aspirina e vitamina C, aspirina e anticoagulante, aspirina e ginkgo biloba, professor Fulco, é uma bomba para explodir qualquer dia. Se o paciente vai extrair um dente, ele pode ter uma hemorragia grave, incontrolável. Se ele sofrer um acidente e tiver um corte profundo numa perna, por exemplo, ele pode ter uma hemorragia. Se ele levar uma pancada no nariz, ele passa a ter uma epistaxe, intensa, ele pode ter uma hemorragia intensa. Então, há produtos em que essa associação ela é muito grave. E o profissional, ele tem que buscar ajuda. Afinal de contas, professor Fulco, todo dia aparece remédio novo, não é verdade? E nós não somos obrigados a saber tudo isso. Então, eu tenho que procurar ajuda. Eu gosto quando um colega médico liga para mim e pergunta, vem cá, Edivaldo, esse produto é assim e tal. Claro, doutor, né? É assim, né? Porque nós estamos juntos para nos dar as mãos, né? A saúde necessita de ser compartilhada, de ser trabalhada juntos, né? Para que a gente não traga dano ao paciente. E é uma maravilha quando o paciente volta e fala, olha, deu tudo certo, funcionou bem. E quando que o remédio funciona bem? Quando o paciente não precisa mais dele, né? Quando você pode falar assim, para de tomar porque já resolveu. Esse é o remédio bom, quando você não precisa mais dele, né? Então, hoje nós falamos aqui... Dá para falar sobre alimento ainda? Não vai dar o tempo, a gente tem que juntar isso aí para aquele outro programa que nós vamos complementar sobre esse. Sim. Então, nós hoje falamos sobre medicamentos e alguns detalhes que, em a gente conhecê-los, vai fazer com que a medicação atue de uma maneira muito mais positiva. Sim. Vamos evitar uma série de contratempos que muitas pessoas até têm medo de usar o medicamento, e diminuir a dose, cortar o medicamento, parar antes ou usar mais. Quantas pessoas estão usando aí vitamina D já há 1 ano sem indicação médica? Então, tem muita coisa que a gente falou aqui que é bom você olhar, prestar atenção, e se tiver dúvidas, liga lá para a TV União, ou então lá para o nosso consultório, para a gente fazer um novo programa sobre alguma dúvida dessa. Nós vamos voltar em breve falando sobre outro assunto relativos exatamente a isso. Nós falamos já sobre nutrição, falamos hoje sobre medicação e sempre estamos aqui voltando de acordo com as perguntas que são feitas. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, doutor Edivaldo. Sim. E agradecemos a todos que estão nos assistindo e vamos, no próximo programa, trazer mais um outro assunto. Palavra final. Eu fico à sua disposição, mas deixo aqui o recado que nós utilizamos. O brasileiro usa muito mais medicamento do que tem necessidade. Então, muitas vezes, utiliza até 2, 3 medicamentos que têm o mesmo efeito e não precisaria disso, né? E é importante a gente sempre observar que o pai da medicina diz, faça do seu alimento o seu remédio. Não adianta a gente comer demais no sábado e domingo e tomar remédio na segunda-feira, né? O ideal é que a gente tenha uma vida plena e uma vida, assim, bem regrada, mas que tenha cuidado com o nosso corpo. Afinal de contas, nós só temos um, não temos 2. Muito bem. Muito obrigado, doutor Edivaldo. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e até o próximo programa. Até.
saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Ester Bom no verão é sempre a melhor escolha. O Ester Bom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Ester Bom, o sabor do seu verão. Ester Bom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.